E aí, hands-on, nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a outras alternativas para elicitação de informações e eu vou mostrar técnicas que a gente considera um pouco mais modernas, né? Técnicas que foram criadas depois do advento do software, essas coisas, certo? A primeira delas é a prototipação, não é? A ideia da prototipação é fazer uma representação de como é que o sistema aconteceria num contexto real, não é? Geralmente a gente prototipa sistema no estágio inicial de desenvolvimento, né, para que as pessoas tenham quais são as funcionalidades que o sistema pode oferecer, qual é o fluxo de utilização dele. Né? E geralmente a gente utiliza isso porque às vezes a gente não consegue se comunicar com o cliente. Por exemplo, tudo bem que a gente faça uma entrevista com um cliente que já sabe como funciona o negócio dele, etc. Mas em uma startup, por exemplo, onde o pessoal não sabe ainda direito como é que o negócio vai acontecer. Então, uma forma boa é os dois trabalharem em conjunto e fazerem protótipos para entender como é que o sistema ele pode ser concebido, tá? Assim a gente consegue descobrir o que é que o usuário espera do sistema, né? E aí o processo de validação ocorre, a gente faz o protótipo, ele diz ok, ou ele diz não, tem que mudar isso, mudar aquilo, né? A técnica de prototipação funciona da seguinte forma, a gente faz a coleta de requisitos. Aí, ao fazer a coleta de requisitos, faz um design rápido de como seria o sistema, uma parte visual, e aí constrói o protótipo de como é que seria. O protótipo pode ser um desenho, pode ser algo mais sofisticado com navegação e tudo. O cliente avalia, e aí depois dos comentários dele, a gente vai refinar o protótipo. Caso não esteja ok, a gente volta, faz o desenho, prototipa e avalia. Quando a gente vê que o processo de prototipação está ok e o protótipo é aceitável para o usuário, aí parte para a parte mais sofisticada da análise, da engenharia do produto, certo? A gente faz o projeto do sistema e tal. Mas o entendimento tem que fazer nesse processo cíclico. Geralmente a gente usa o protótipo, como eu falei, né? Quando os usuários não conseguem expressar os requisitos, eles não entendem muito bem o negócio, etc. Isso também é comum, ainda mais em mundos mais inovadores. Ou então se é um produto novo e o usuário não tem ainda experiência com ele. Então, esses são cenários onde protótipos se aplicam bem, né? E existem dois tipos de protótipo, aqueles descartáveis e aqueles que evoluem ao longo do tempo, né? Os descartáveis são aqueles desenhos que a gente faz sem muito apego à qualidade visual, etc. É só para se comunicar mesmo com o usuário, utiliza alguma ferramenta para isso e joga fora. Os evolucionários não, a gente pega aquele modelo de navegação, etc., constrói um protótipo, faz um front-endzinho. E aí aquele protótipo a gente utiliza ele para desenvolver o sistema. Tá? Aquele protótipo mesmo em HTML, CSS, JavaScript, bem legal. Enfim, pode ser protótipo nesse nível também, tá? Aí, ferramenta, você pode utilizar um PowerPoint para fazer um protótipo. Ele pode ser um descartável ou não. Você pode desenhar, fazer um desenho de telas, por exemplo, para entender como é que funcionaria. Aí você tem uma questão de noção do fluxo de navegação, por exemplo. E, enfim, para dar uma ideia do que é que o cliente quer, e aí vai validando, tá? E aí depois você tira essa ideia do papel e coloca para prototipar, certo? Algumas dicas em relação à prototipação, né? Trabalhe com usuários reais, não escolha pessoas que não sabem realmente como o sistema funciona ou como as pessoas que não participarão do processo real mesmo. Faça com que os stakeholders, né, as pessoas envolvidas, os clientes, trabalhem com o protótipo, eles usem o protótipo, se for um protótipo mais sofisticado. Entenda o negócio que fundamenta esse protótipo, ou seja, dê uma estudada antes no domínio. Por mais que seja inovador, o domínio existe, ou parte dele existe, tá? Você só pode fazer o protótipo de features que você realmente possa construir, então não faça nada muito surreal, algo que você não consiga implementar de verdade. Então, realmente faça um protótipo que funcione, que você sabe que o time técnico vai conseguir abarcar, né? Aí ele
Aí a dica ainda inclui uma piada, né? Lista de Natal, né? São para crianças. Você não pode entregar uma funcionalidade. Se você não pode entregar uma funcionalidade, você não deve prototipá-la, tá? Você não pode fazer tudo simples toda vez. Então, existem coisas que são sofisticadas e você vai precisar ter um pouco mais de trabalho. Às vezes a gente quer fazer um protótipo super simples, etc., mas às vezes o negócio demanda algo mais sofisticado. Então, isso também tem que ter cuidado. Tudo sobre a necessidade das pessoas, né? Aí ele fala, aqui são dicas, né? Uma interface de usuário que não seja carregada com coisas desnecessárias. Então isso é muito importante. A gente tem que fazer uma interface que seja carregada com coisas que realmente o usuário precise e não coisas que são interessantes e desnecessárias. Tá? Então, protótipo, a gente volta para aquele negócio. Tem que fazer uma coisa simples para que atenda à necessidade do usuário. Suficiente. Tá? É bom ter um especialista em interface, alguém que saiba fazer bons desenhos na hora do design. Explique o que é o protótipo. É bom dar uma descrição do protótipo antes da pessoa dar opiniões, né? Não tome ainda decisões de implementação. Na maioria das vezes não, mas quando você vê que uma coisa que o cara está fazendo no protótipo não é possível de implementar, você diga logo, tá? Isso aí realmente tem que acontecer. Pequenos detalhes pode ou tornar real a sua interface ou quebrar. Então, seja bem detalhista com as informações que estarão lá no protótipo, certo? Então, uma vez que você entende basicamente o que o sistema vai fazer, dá um pouco de estudar no domínio, você vai ter uma reunião, workshops com o cliente para desenhar protótipos para que ele consiga validar. Isso serve como base para discussão e entendimento do que é que o sistema vai fazer. Com isso, você tem uma boa entrada para fazer a análise do sistema, tá? Brainstorming é uma técnica utilizada para gerar ideias, né? Apesar de todo mundo conhecer essa palavra, mas existe um procedimento para fazer brainstorming. Geralmente é o máximo de 10 membros por sessão. E aí as pessoas apresentam ideias e tem um intervalo de tempo para cada uma. Tá? Então, geralmente as perguntas podem ser o seguinte, né? O que exatamente o sistema deve fornecer? Quais são as regras de negócio da organização que têm que ser seguidas para que as pessoas tenham ideias adequadas? Essas duas aqui. Quais são os tipos de questões que devem estar nas entrevistas ou questionários? Exemplos de perguntas, tá? Quais são os fatores de risco? Quais são os efeitos do fator de risco para o sistema proposto e como fazer para evitá-los? Então, você escolhe uma pergunta básica e aí as pessoas vão ter ideias baseadas nessas perguntas, né? E aí consiste da seguinte forma. Primeiro, você faz um warm-up, um início da prática, né, explicando o que é o brainstorming, o tempo que as pessoas terão, e dizer como é que funciona o passo a passo, que consiste em que o passo a passo? A pessoa vai explicar o problema, vai apresentar as regras e depois vai abrir para ideias. Então, o moderador vai apresentar o problema, explicar as regras e abrir para ideias. Pronto. Se tiver ideias, aí a gente segue nesse fluxo de cá. Agora, se não tiver ideias, o moderador vai sugerir uma pessoa que vai liderar esse processo de criação, tá? Beleza. Uma vez que tem ideias, ou então dá dicas, tá? Se tiver ideias, mais de uma, aí os participantes vão escrever a sua própria ideia e aí vai apresentar a sua ideia no tempo que foi combinado. Agora, se tiver uma, já vai direto para a fase de finalização, tá? Uma vez feito isso, aí vai detalhar mais a ideia e depois, se tiverem várias ideias escolhidas nesse processo,
vai selecionar a ideia mais apropriada, ou então outras pessoas vão escrever suas próprias ideias. Tá? Agora, se todo mundo concordou, finaliza a sessão. Tá? Então, é um processo que existe o tempo das pessoas criarem as ideias, existe uma explicação prévia e tal, tem um procedimento para fazer. Não é só chegar e falar, gente, eu preciso de ideias para tal coisa, vamos fazer um brainstorming aqui. Brainstorming na prática em si não é apenas isso. Tem esse ritual a ser seguido para que a sessão fique mais organizada. Então aí você, com o brainstorming, você também, mais uma vez, vai ter um entendimento de uma possível funcionalidade de como o sistema vai fazer, uma funcionalidade ou várias, ou o sistema como um todo. E assim você vai ter informação suficiente para fazer análise do sistema. Cenários é uma forma de descrever o sistema. Você cria cenários dizendo quais são os passos deles, quais são os eventos e as ações que você pode tomar. Tá? Você pode ter cenários de alto nível ou cenários mais detalhados. A gente vai aprender casos de uso, né? Cenários são parecidos com casos de uso, porque é uma descrição do que uma funcionalidade deve ter, né? Mas as informações são um pouco diferentes. Nos cenários, a gente dá mais exemplos de atores ao invés dos atores em si. Por exemplo, caso de uso é ator, né? Então o ator seria quem? O gerente. No cenário a gente não diz que é o gerente que vai fazer tal coisa, a gente vai dizer que é fulano que faz tal coisa. Então a gente dá um exemplo de cenário real. Tá? O cenário também só tem um caminho, não é vários, como um caso de uso pode ter, fluxos alternativos, etc. A gente vai aprender isso mais para frente. E cenários são descartáveis, né? É só para ajudar com um exemplo mais concreto a entender. Quando a pessoa está com dificuldade de escrever, uma forma interessante de abordar é através do cenário. Então aqui é uma descrição de um cenário sobre uma pessoa fazendo um saque num caixa eletrônico. Tá? Se você quiser ler com calma, dá uma pausa no vídeo e você vai ler as informações direitinho. Esse é um segundo exemplo de cenário para a mesma ideia de caixa eletrônico, de uma outra funcionalidade, só que com mais nível de detalhes. Então o cenário tem a sequência de passos, dizendo quem é a pessoa que está executando, o que é que ela está fazendo. Então é uma coisa bem real mesmo. Assim você tem uma ideia bem detalhada do que é que aquela funcionalidade vai ter, certo? Um outro tipo de modelagem seria personas. A ideia do personas, ao contrário do cenário, você não escreve uma sequência de passos. Você vai pensar num personagem fictício e aí vai definir informações da vida daquele personagem fictício, como o que é que ele faz parte, né? Qual o papel dele, qual o nome dele, qual o cargo, idade, etc. O que é que ele planeja na vida. Então você tem uma ideia de uma pessoa mesmo, para que você se coloque no lugar daquela pessoa para analisar como é que o sistema deveria fazer. Por que é interessante essa abordagem? Porque você começa a entender o contexto pessoal das pessoas e como elas se comportariam perante o sistema que você está propondo. Então isso é bem interessante. Aqui está um exemplo de persona, onde você pode dar o pause no vídeo e verificar mais informações, mas você tem até foto, tá vendo às vezes. Aqui é dados demográficos da pessoa, quais são os objetivos dela. Aí, por exemplo, você vai tomar essa persona, vai tentar se colocar no lugar dela e dizer, olha, a funcionalidade do sistema de compra de alimentos num supermercado. Como é que uma pessoa como essa se comportaria perante o sistema para a funcionalidade de compra digital, por exemplo? Será que, por exemplo, pessoas mais velhas têm mais resistência a coisas digitais? Então você já começa a pensar nas restrições daquela persona e propor funcionalidades adequadas para ela. Então o que você vai fazer é basicamente escolher as pessoas adequadas para o seu sistema e assim você tem uma especificação melhor, tá? Então com isso a gente termina essas técnicas de elicitação. Vocês têm várias opções para entender melhor o que é que um sistema deve fazer e a partir desse entendimento para fazer análise, tá? Então,
durante o trabalho, espero que você consiga adotar algumas dessas técnicas e você tenha bons detalhes do que é que o sistema a ser analisado deve fazer, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.